Boa tarde, irmãos. Prazer estarmos juntos mais esse domingo. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 5, versos de 21 até 34. Observe nessa passagem como o autor juntou no mesmo episódio duas pessoas distintas que recebem favor da mão do mestre. Jairo tem seu nome revelado, ele é o chefe da sinagoga. A sinagoga é o lugar onde o local onde os judeus se reuniam para o culto, é uma espécie de templo deles, chama-se sinagoga. Jairo é ali um presidente, um administrador, uma pessoa profundamente ligada à religião, que, por assim dizer, poderíamos imaginar que por causa disso teria algum mérito, mereceria alguma coisa de Deus, mas o texto vai mostrar para nós que as coisas não funcionam na base dos nossos méritos. E atravessa ali a história, de repente, quando nós vamos ler, uma mulher. Jairo é homem, agora aparece uma mulher. Jairo tem seu nome revelado, a mulher não tem seu nome revelado, ela é apenas uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Mas ela recebe tanta atenção do Mestre de Cristo quanto Jairo recebe. Então vamos lá ao texto, ficando já claro que o texto trabalha essa diferença entre as pessoas e o amor de Cristo que atinge pessoas diferentes. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. É o movimento de Cristo se protegendo. As pessoas avançam e ele vai para a beirada do mar para poder manter uma distância mínima com as pessoas e poder falar com elas. Se ele deixar, elas atropelam ele. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Então aparece aqui o primeiro personagem, Jairo, chefe da sinagoga. Tem aí o título dele, a sua credencial e a sua autoridade espiritual. Ele é o chefe ali daquele local, da sinagoga, onde os judeus se reúnem para adorar. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Aqui nós podemos observarmos que nós podemos idealizar a respeito de Deus, criar ideias, expectativas de como Deus vai agir. Nós podemos ainda ir mais além, dizer a Deus o que Ele deve fazer e explicar ainda para Ele como Ele vai fazer. Muitas vezes nós vamos orar, ao invés de a gente se limitar só aos nossos pedidos, a gente quer explicar para Deus o que Ele tem de fazer. E pode ser que se a gente pudesse fazer, a gente não ficaria ali explicando para Ele. É como se a gente dissesse: olha, eu não tenho poder de fazer, o Senhor tem poder, mas não está sabendo como, então eu vou te explicar como que é. Mais ou menos isso que Jairo faz. Precisa curar a minha filha? Deixa eu te explicar como é que o senhor vai fazer isso. Você vai comigo até a minha casa. Chegando lá, você impõe as mãos sobre ela para que ela viva. E o senhor não demore. Vamos rápido. Antes que ela morra. Vamos já resolver isso agora. Então são as nossas ideias para Deus e a nossa arrogância de querer explicar para Ele o que Ele deve fazer, como vai fazer.
E embora Jairo tenha fé, a fé dele tem certos limites. A nossa fé tem limites. O que tem nos garantido com Deus não é a nossa fé, porque a nossa fé tem limites. O que tem possibilitado o nosso relacionamento com Deus, e de Deus recebemos favor, não por causa da qualidade da nossa fé, porque a nossa fé tem limites, mas por causa da misericórdia de Deus. A nossa fé tem limites, a fé de Jairo tem limites, a fé da mulher que tinha um fluxo de sangue tem limites. Um dos limites é que essa fé dele não é ainda totalmente pautada pelo que não se pode ver. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Jairo precisa ver alguma coisa. Ele precisa ver Jesus indo até a casa dele. Ele precisa ver Jesus impondo as mãos sobre a filha dele. Ele precisa de sensorialidade, de ver e de ver aquele toque de Jesus na filha dele. É assim que ele consegue conceber Jesus agir. Não fora disso. A mulher do fluxo de sangue também carrega a necessidade sensorial. Ela diz assim, olha, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Mas tem essa necessidade, essa carência de uma proximidade física. E aí esse texto muitas vezes é usado por alguns pregadores para dizer, nesse ponto aqui, dizer, hoje é o dia que Jesus vai entrar na tua casa, hoje é o dia que ele vai colocar as mãos sobre a sua vida, hoje ele é o dia que você vai tocar nele, e assim por diante. Mas eu quero dizer para você que não é verdade. Hoje não é o dia que Jesus vai entrar na sua casa. Não é. Não é o dia que você vai tocar nele, nem que ele vai tocar em você. Hoje é o dia que você tem que ter um relacionamento com ele sem nada físico intermediando. Hoje é o dia que você tem que ter um relacionamento com ele sem ver nada. Sem receber o toque dele, sem tocar nele, sem ver o manto dele, sem vista, sem sensorialidade. Ele não vai à tua casa, ele não vai colocar as mãos sobre você, você não colocará as mãos dele, não tem nenhum manto, não tem nada. Tem que ser hoje, tem que ser pela fé, tem que ser sem ver. Quem quiser hoje um relacionamento com Cristo, é pela fé, é sem ver, é pela graça, é sem mérito. E não é por causa de uma grande fé tua, é por causa de uma grande misericórdia dele. Hoje nós somos chamados a ter um relacionamento com Jesus pela fé. Você tem hoje não a visita dele, não o manto dele para você tocar, não o toque dele em você. O que você tem hoje dele é o seu evangelho eterno. Para você crer nessa boa notícia de Deus para você. O que é o evangelho? Se eu pudesse resumir aqui em alguns pilares. É a informação, a notícia de que eu e você somos pecadores. Que por nós mesmos nós merecemos estar afastados de Deus. Merecemos a sua ira, o seu castigo, porque nós pecamos, porque nós somos impuros. Mas o Evangelho diz que Deus providenciou um substituto para pecadores culpados, que é o seu Filho. E as Escrituras dizem que Cristo morreu, recebendo o pagamento do nosso salário, que é a morte. E as mesmas Escrituras dizem que ele ressuscitou ao terceiro dia, com poder. Deus deu testemunho de que aceitou a oferta de Cristo em nosso favor
e deu testemunho da sua filiação eterna num gesto de poder, ressuscitando Cristo dentre os mortos ao terceiro dia. E o Evangelho também anuncia para nós que esse Jesus que foi recebido em cima no céu, como aqueles homens daquela ocasião o viram ir, também nós o havemos de ver descer do céu para governar sobre tudo. Então hoje não tem o manto, hoje não tem o toque físico dele, não tem o seu toque nele, não tem a mão dele aí em você, não tem nada sensorial. Deus não colocou o poder da sua palavra em algo corruptível, como um manto. Se o poder de Deus estivesse num manto, esse manto, pelo agir do tempo, por ação da traça, esse manto seria destruído. Deus colocou o poder dele na sua palavra, no Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você aí ouve essa palavra e crê, e é salvo pelo Evangelho, que é poder de Deus. Sem toque, sem sensorialidade, sem nada a ver, pela fé. Lembra-te do que ele disse para Tomé. Ele disse para Tomé: Tomé, você creu porque você viu. Você creu porque você tocou aqui no meu lado e viu onde a lança passou. Você tocou nas minhas mãos, viu onde o cravo perfurou. E aí você creu, Tomé. Mas eu anuncio que bem-aventurados são os que não viram, mas creram. É pela fé, sem sensorialidade, sem ter que ver nada. Apenas ouça o Evangelho e creia. E em outra ocasião ele diz que mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Então o nosso chamado é esse hoje. Sem conversa que Jesus vai entrar na tua casa. Sem conversa de que você vai tocar nele, que ele vai tocar em você. Sem conversa de que tem um manto aí para você sentir alguma coisa. É você crer nessa palavra, nesse anúncio do Evangelho. Olha só o que Pedro foi discípulo de Cristo, viveu aqui na terra no tempo que Cristo estava encarnado, vivendo aqui. Foi nesse tempo que Pedro viveu. E aí ele vai escrever na sua carta de 1 Pedro, capítulo 1, verso 8, ele vai escrever o seguinte para os irmãos que não viram Cristo, para os irmãos que não estavam na terra quando Cristo estava, já para uma geração depois. E aí ele vai dizer que esses irmãos têm o privilégio de receber na vida as mesmas coisas que Pedro teve, que recebeu quando via. Então você que não vê, tem acesso às mesmas bênçãos daqueles apóstolos que estiveram com Jesus face a face. As mesmas bênçãos estão disponíveis pela fé para você. Ele diz em 1 Pedro capítulo 1, verso 8, ao qual, não o havendo visto amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Ao qual Jesus, não o havendo visto, amais. E nesse Jesus que vocês nunca viram, dele vocês recebem gozo e glória inefável. Isto é, irmãos, o gozo, a fé, o amor que foi desfrutado por Pedro, que viu Jesus com os olhos da carne, está disponível para todos nós agora, que não podemos ver ele nesse momento com os olhos da carne, mas podemos crer com os olhos e enxergar com os olhos iluminados da nossa mente pelo Espírito Santo. Então nós somos chamados a uma fé que ultrapassa essa necessidade sensorial que sentia Jairo, que sentia essa mulher. Um quer que Jesus vá na casa dele, o outro quer tocar nos mantos de Jesus. Para nós, nem uma coisa nem outra. Pela fé no Evangelho, nós podemos ter o nosso amor por Deus ressuscitado e se alegrar com gozo inefável e glorioso, não tendo visto. E aí Jairo lida também com a questão do tempo. A fé tem limites, a minha fé tem limites, a sua fé tem limites. O amor de Deus, a misericórdia de Deus não tem limites. Ele suporta a nossa pequenina fé. Vai ter a questão do tempo. Ele quer que Jesus meio que vá correndo na casa dele,
A filha dele falta pouco prazo de tempo para ela morrer, que ele chegue lá antes que ela morrer, porque se ele chegar depois que ela morrer, ele não vai poder fazer nada. Então ele crê que Jesus pode, mas até certo tempo, se ele se adiantar, se ele não perder o trem. É mais ou menos assim, que depois de certo tempo não tem mais jeito. Então corre lá, porque ela está perto da morte. E aí nós não podemos deixar o tempo matar nossas esperanças. Porque a filha de Jairo, mesmo depois de morta, de passado o tempo, que ele acha que é o tempo limite, ela ressuscita. E uma mulher que vai aparecer aqui no texto, faz 12 anos que ela sofre com uma hemorragia. Essa hemorragia é provavelmente um fluxo vaginal, para ser claro. Provavelmente uma menstruação que nunca acaba, que dura 30 dias, mais 30 dias, mais 30 dias, mais 30 dias, há 12 anos. E você sabe que perder sangue é perder vida. Começa a perder vida, começa a perder sangue, vai vendo como você fica anêmico, como você fica fraco, como você fica sem força, como você vai ficando sem energia. Mas depois de 12 anos aparece solução. O que falta para Jairo é que ele não tenha a fé ainda de que Jesus não é aquele apenas com o poder de prolongar a nossa vida. É assim que se você se relaciona com Jesus, estando doente, vai até Jesus para que a doença não te mate, para que Jesus prolongue a sua vida o máximo que der. Não, Jesus não é apenas aquele que prolonga a nossa vida. Jairo vai conhecer que Jesus é aquele que ressuscita mortos. A fé cristã, irmãos, não está estabelecida sobre o pilar da ideia de que Jesus é aquele que prolonga a nossa vida, que esse é o poder máximo de Cristo. O poder máximo de Cristo é vencer doenças e atrasar a nossa morte o máximo que der. Não, a fé cristã não está apoiada nessa premissa, nessa ideia, nessa consciência. A fé no Evangelho é o poder de Jesus de ressuscitar o nosso espírito morto, desligado de Deus, torná-lo de novo sensível a Deus. E que, por ocasião da sua volta, ressuscitar a cada um de nós depois de morto. É o que Jesus fala: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem crê em mim jamais morrerá. Não é a fé num Jesus super médico que prolonga a vida, é no Jesus, Filho de Deus, que deu a sua vida por nós para ressuscitar o nosso espírito e em tempo próprio ressuscitar o nosso próprio corpo. Olha só o que 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17 a 20 vai dizer. Como pilar é a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Essa é a nossa esperança. Ele ressuscitou. Nós podemos ter uma vida curta, uma vida média ou uma vida de tempo longo. Mas a nossa esperança é uma, que Cristo ressuscitou dos mortos e Cristo nos ressuscitará também. Nós não estamos com essa limitação de que chegando à morte dá a palavra final. A palavra final é de Cristo. Ao soar da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão, rompendo com o limite da fé de Jairo. Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não é hipótese: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas Cristo ressuscitou, logo a nossa fé não é vã. E logo nós não estamos nos nossos pecados. Cristo pagou o salário dos nossos pecados, morreu por nós e ressuscitou com poder e glória, dando testemunho de que Deus aceitou o seu sacrifício.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se Cristo não ressuscitou. Mas Cristo ressuscitou e aqueles nossos irmãos que dormiram em Cristo não estão perdidos. Eles estão aguardando a ressurreição do corpo, enquanto seu espírito já goza na presença do Senhor. E aí Paulo vai dizer, se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí ele conclui, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que se dormem. Então nós somos, e Jairo foi levado a testemunhar que o poder de Cristo não é de prolongar a vida, mas de ressuscitar mortos. A filhinha dele vai morrer e ao fim da história vai ser ressuscitada. E agora você tem a seguinte cena. E Jesus vai com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Jesus parece ceder aquele plano de Jairo. Jairo falou, olha, vai acontecer tal qual eu concebi, tal qual idealizei. Jesus vai atender minha oração assim, à risca. Tudo que eu pedi, no tempo que eu pedi, do jeito que eu imaginei, vai ser tudo assim. E aí a mulher vai atrapalhar os planos. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Parecia que Jesus seguiria os planos de Jairo, o que ele idealizou, mas essa mulher aqui atravessa a história, e aí Jesus para de se dirigir em função ao problema de Jairo, dele emana poder que cura essa mulher, e depois ele quer saber quem é que tocou nele, quer saber quem é a pessoa que chegou até ele com um toque de fé e que recebeu aquele benefício, ele quer que ela se manifeste. Então ele para tudo para acertar essa situação. Esse é o tempo suficiente para a filha de Jairo morrer. Então tudo aquilo que ele idealiza a respeito de Cristo, Cristo não é condescendente com os planos dele, é soberano. E aí, irmãos, essa mulher aqui é o oposto de Jairo. Jairo é o chefe, o presidente, tipo o líder da sinagoga. É Jairo, ele tem nome. E aí veio essa mulher aqui, quase que essa intrusa que ele deve ter pensado, oxe, como é que corta a filha desse jeito? Qual que é o nome da mulher? Não tem nome. Não tem seu nome revelado. Jairo é o chefe da sinagoga. Ela nem na sinagoga pode ir. Não pode. Por ter aquele fluxo de sangue contínuo, ela é considerada, segundo a lei cerimonial de Moisés, impura. O que tocar nela fica impuro. O que ela tocar fica impuro também. Se ela se assentar em algum lugar e a pessoa sentar ali, fica impuro também. Hoje, com a pandemia do Covid, as nossas diretrizes de isolamento social, de cuidados, acho que dá para entender isso daqui, né, irmãos? Não é muito difícil entender que o são
precisa ficar a certa distância do doente para se proteger, e o doente precisa ficar a certa distância do são para proteger o são. É isso que está acontecendo. Acho que está muito fácil entender. Então essa mulher vive um isolamento social extremo. Ela não pode abraçar, ela não pode tocar, ela não pode beijar, ela não pode frequentar lugares de aglomeração, ela não devia estar ali. Tem uma multidão, ela vai tocar em Jesus, ela não poderia fazer isso sob pena de torná-lo impuro, se fosse possível, não poderia tocar nas pessoas, ela está fazendo ali um gesto de ousadia. Então, além do problema físico, tem o problema psicológico do isolamento, que a gente sabe bem como que é. Jairo tem nome, ela apenas tem a sua doença que a define, ela é a mulher que tem o fluxo de sangue. Jairo vai pela frente, ela vai por trás. Jairo se revela, e o texto revela Jairo, ela se esconde, mesmo depois de receber o benefício, ela se esconde, ela tem que ser chamada a dar testemunho ou ela não aparece. E o surpreendente é que Jesus deixa um pouquinho Jairo de lado, e aí a sua filha vai morrer, e passa à frente essa mulher cerimonialmente imunda. Deixa o chefe da sinagoga esperar, o homem que poderia ter algum mérito. Ele é chefe da sinagoga, ele organiza lá o culto, ele lidera a oração, ele fala, ele é o religioso dos religiosos. Deixa ele de lado para atender uma mulher imunda e tratar do assunto daquela mulher até o fim. O que isso nos diz, irmãos? Que nós não temos um relacionamento com Cristo por meio de quem nós somos. Quem você é não interessa. Não interessa, não ajuda e não atrapalha. A gente tem um relacionamento com Cristo por causa do tipo de Deus que Ele é, da forma como Ele é. Nós não temos um relacionamento com Ele por causa das nossas credenciais. Ela não ajuda e nem atrapalha. Não interessa se você é o chefe da sinagoga, se você é o padre, o coroinha, a freira, o pastor, o membro do coral, o pregador da internet. Não interessa. As suas credenciais não ajudam nem atrapalham. Você só pode ter um relacionamento com Cristo por meio da fé, por meio da sua graça, por causa dele, não por causa de você. Você só pode ter um relacionamento com Cristo por causa de quem ele é. Ele não se vê obrigado a ter um relacionamento com você por causa de quem você é. Olha, Cristo aqui é o chefe da sinagoga. Cristo aqui é o pastor, aqui é o cantor gospel. Aqui é a freira, aqui é o papa. Não, só podemos ter um relacionamento com ele por causa dele. Porque ele é acessível. Acessível é uma palavra pobre para defini-lo, porque acessível é alguém que, se você for até lá, você consegue falar. Ele não está lá esperando, ele está lá chamando. Vinde, 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 vinde. É mais que acessível. Acessível é pobre para defini-lo. E acessível pela fé, por assim dizer, a todos. Ele é acessível ao chefe da sinagoga, mas ele também é acessível a essa mulher imunda. Ele é acessível aos pecadores depravados, aquelas pessoas que pecam sem nenhum pudor, nem na consciência, nem no coração, que romperam com todos os limites. E ele é acessível também aos religiosos, cheios de pudor, mas que também não conseguem viver em santidade, não conseguem não pecar, porque são da mesma essência, são pecadores também.
Ele é acessível a Nicodemos, que era um fariseu religioso, conhecedor da lei, e ele é acessível também à pessoa que está ali encostadinha da história, a prostituta. Ele é acessível a Paulo, que era um fariseu, desejoso de cumprir a lei, e acessível ao bandido da cruz. Ele é acessível. O texto mostra para nós que nele chega o chefe da sinagoga e nele chega a mulher que nem na sinagoga pode entrar porque é imunda. Ele é acessível a todos. Ele vai na casa de um e aceita o toque de outro. Que é possível ter um relacionamento com ele porque ele é sensível. Ele é absolutamente sensível. Tem aí um louvor que diz assim, que Zaqueu subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus, que você tem que também chamar a atenção dele. Você está achando que Deus é distraído? Que Deus é desatento? Que Deus não olha, que Deus não vê, que Deus não percebe, que Deus é tipo que nem eu, uma pessoa às vezes distraída? Não, ele é sensível. Uma multidão comprime ele, mas no meio dessa multidão que o comprime, que o aberta, ele sabe de um toque. Ele sabe de um toque, de uma mulher imunda que há 12 anos sofre com fluxo de sangue. Ele sabe de toques. Ele sabe de pensamentos nossos. Ele sabe de orações curtas. Ele sabe de suspiros nossos. Ele é sensível. Ele é sensível. E existe uma contradição nessa aproximação. Sendo ela imunda, tudo que ela toca imundo fica, e tudo que é tocado por ela também fica imundo. Mas quando ela toca Jesus, Jesus continua puro e ela se torna pura. E ela sente todo esse incômodo de tocar Jesus. Por isso ela faz por trás e não pela frente. Por isso a ideia dela falou, não vou tocar nem no corpo dele, eu vou tocar só no manto. Se eu tocar no manto já é suficiente para eu ser curada. Porque a gente sabe que mesmo nos nossos melhores dias a gente é impuro. No seu melhor dia, das melhores ações, você permanece sendo um pecador fazendo boas ações. E que arrisca o impuro não deve se aproximar do puro. Isso é a risca. O impuro não deve se aproximar do puro. Por isso ela sente esse incômodo. Mas que a única esperança para nós que somos impuros é se aproximar desse puro Jesus para que ele possa nos purificar. E aí ela é chamada para se revelar. Jesus fala, quem é que me tocou? E ela é chamada a contar a incômoda história dela. A dizer, olha, foi eu que te toquei, eu sou uma mulher impura, eu não deveria ter tocado no Senhor, mas eu toquei. E quando eu toquei no Senhor, o Senhor permaneceu quem o Senhor é, santo. E eu fui purificada, parou o fluxo. Ela vai ter que contar essa história, vai ter que se revelar para a multidão, dizer, arrisco, eu não deveria ter tocado em ti, mas deixa eu confessar, eu toquei. E aí fica aqui a lição que Deus quer ouvir de nós, não as nossas histórias de sucesso, de vitória, de mérito, as nossas histórias de como nós temos conseguido ficar puros, distante de coisas impuras. Que Deus quer ouvir de nós e nos chama, quem é que foi que me tocou? São as nossas histórias de fracasso, os nossos pecados, os nossos erros, as coisas que nós tentamos esconder
da multidão e essas coisas estão assim nos incomodando, estão tirando a nossa paz, estão nos atrapalhando profundamente. Esconder-se de Deus, esconder-se da multidão. Por isso que ele fala: quem me tocou, se revele. Isso para que a gente ali naquela posição prostrada, como ela ficou, rendida e conhecida, certamente conhecida por Cristo. Cristo está dando a ela a chance de se entregar, de confessar, de contar, mas ele sabe que ela é ela, ele conhece. Ele conhece. E isso, para a gente poder ouvir da boca dele ali, a gente rendido, prostrado, contando as nossas fracassas, contando as nossas falhas, os nossos deslizes, os nossos pecados, contando para ele aquilo que a gente tem tentado se esconder e tem nos atrapalhado, para ali da boca dele ouvir as benditas palavras: filho, filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Mas isso só acontece se a gente se entregar, se a gente se render, se a gente se prostrar e ter com ele a conversa mais franca que pode ter, porque ele já conhece a nossa imundície, ele sabe do fluxo de sangue que você carrega. E a gente pode fazer isso não porque existe uma esperança de perdão, porque perdão já foi garantido na cruz por ele. E aí ela que se escondia da multidão vai poder sair agora de cabeça erguida. Eu era impura e eu sou agora a pura, devolvida ao convívio. Salmista capítulo 51, versos 6 e 7. Salmo 51, versos 6 e 7, ele diz: eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me faze conhecer a sabedoria. Quando o salmista escreveu esse capítulo aqui, ele tinha adulterado, abusado, abuso de poder, quase que um estupro de Batseba e projetado a morte do marido dela. E aí ele chega na conclusão que Deus quer ouvir de nós não é uma bela história, nós não temos uma bela história a nosso respeito para contar para Deus, eu pelo menos não tenho. Ele quer ouvir de nós a verdade. A verdade. E aí ele vai dizer para Deus: purifica-me com esopo, é uma planta, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Nós sabemos que quando estamos impuros moralmente, e sempre estamos impuros, irmãos, o nosso ímpeto não é se aproximar dele, é fugir dele, porque ele é puro e nós impuros. Mas também nós sabemos que porque somos impuros, é dele que devemos nos aproximar, porque só ele pode nos purificar. Apocalipse capítulo 7, verso 13 e 14 traz para nós uma visão. Um dos anciãos pergunta para João: quem é esse pessoal aí, ali no céu, na glória, na presença do Pai? Quem são esses aí que estão vestidos de vestes brancas, que é um símbolo de justiça, de boas obras, de perfeição moral, de conformação com a lei, de justiça? Quem é esse aí que estão vestidos de vestes brancas? E aí a resposta é: estes daí são aqueles que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue de Cristo. Quem passa a eternidade com Deus, irmãos, não são pessoas que acham que são puras, ou pessoas que nunca se sujaram. Essas pessoas, não existem pessoas que nunca se sujaram vivendo nessa terra aqui marcada pelo pecado, carregando a natureza de pecador. Quem passa a eternidade com Deus, quem vai encontrar Deus após a morte,
Como um filho encontra um pai face a face, como alguém esperado do outro lado, não são pessoas que se acham puras, nem pessoas que não se sujaram. São aqueles sujos que lavaram as suas vestes no sangue de Cristo. Essa mulher teve muitas vezes as suas vestes manchadas de sangue pela sua imundícia. Mas ela teve a sua vida lavada, teve paz, ouviu de Cristo a palavra filho, porque Cristo derramou o sangue por ela. O sangue dessa mulher se derramou muitas vezes involuntariamente, sem a vontade dela, sem o consentimento dela, fazendo ela impura. Mas o sangue de Cristo foi derramado voluntariamente para que ela seja purificada. Que Deus possa abençoar. Eu sei que o seu ímpeto é igual ao meu, porque estamos impuros, porque pecamos, é fugir, é se afastar de Deus, porque Ele é puro. Mas o que nós devemos fazer é, impuros, chegar até Ele, porque pela fé, pelo poder dEle, pela misericórdia dEle, Ele é o puro que, tocando o impuro, purifica o impuro. Que Deus possa abençoar. Um abraço a todos. Boa semana de vitória espiritual aí para todos nós. Amém.